Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Script Case. No vídeo de hoje nós vamos aprender a utilizar códigos rápidos dentro do Script Case, mas não saia daí. Além de aprendermos a utilizar os códigos rápidos, eu vou mostrar para vocês os meus códigos que eu utilizo no meu desenvolvimento no dia a dia e que pode facilitar a vida de vocês também na hora que vocês forem desenvolver. Então, convido você a ficar até o final do vídeo e assistir com a gente aqui tudo que eu vou mostrar para vocês. Vamos lá, então a gente vai começar aprendendo o que são os códigos rápidos. São pequenos trechos de códigos que podem ser utilizados em várias aplicações do Script Case. Digamos que é um arquivo onde guarda um código que você pode utilizar em várias aplicações e você pode chamar aquele código a qualquer momento dentro da aplicação, dentro de qualquer evento. Então eu vou mostrar para vocês como que a gente faz isso. Eu já deixei alguns códigos aqui separados. E depois eu vou mostrar para vocês também uma outra questão na biblioteca externa que também pode facilitar a vida de vocês aí no dia a dia de desenvolvimento, ok? Então vamos lá. Vou entrar aqui dentro de códigos rápidos e aqui dentro a gente tem um botãozinho novo que é para a gente criar um novo código rápido e a gente tem aqui um grupo Script Case, onde a gente vai ter os códigos a nível de Script Case, o grupo público, onde a gente vai ter os códigos a nível público, e um grupo projeto, onde a gente tem os códigos a nível de projeto, que eu já deixei alguns criados. Para a gente criar um novo código rápido, a gente vai clicar no botão novo, vai selecionar um modo de criação, então eu vou colocar aqui a nível de projeto, vou dar um nome para esse novo código, nesse caso eu vou chamar de teste, só porque eu já tenho alguns criados ali, e vou colocar aqui um eco aleatório, só para a gente poder visualizar lá na tela. Então, vou colocar aqui um eco Hello World. Ok? Vou salvar esse meu código rápido. Vou voltar lá na minha aplicação. Eu criei uma aplicação blank para a gente poder testar. Eu vou só fechar ela e abrir ela de novo para ela poder carregar aquele código rápido que eu acabei de criar. Então vou clicar aqui, abrir a aplicação. E aqui no canto, onde a gente tem essa setinha, em alguns script cases ela já vai vir habilitado com essa opção aqui. Em outros não vem habilitado e você vai precisar clicar nessa seta aqui para a esquerda para você poder habilitar essa opção aqui. E aqui a gente tem exemplos, que são alguns códigos prontos do próprio Script Case que ele disponibiliza para a gente utilizar, então é só a gente clicar e ele já monta o código aqui para a gente. A gente tem também as macros que podem ser utilizadas dentro deste evento. E a gente tem aqui os códigos rápidos, que são os códigos que a gente vai criar naquela opção aqui, ferramentas, códigos rápidos. Então eu tenho aqui código rápido Script Case, código rápido a nível público e código rápido a nível de projeto, que foi os que eu já deixei pronto. Eu tenho aqui o teste, ó, que eu criei. Quando eu clico em cima, ó, ele traz o código pra gente que a gente colocou lá dentro. Então eu deixei alguns criados aqui e eu vou mostrar para vocês como que eles funcionam, porque eu vou deixar eles disponível para vocês utilizarem também, tá bom? Então vamos lá, o primeiro código é formatar o valor direto no MySQL. Então a gente clica aqui e ele traz pra gente o quê? Uma variável para a gente preencher o nome da tabela, uma variável para a gente preencher o nome do campo. Aqui a gente tem uma variável que vai receber a query, então ele vai montar a query formatando o campo que a gente informar com 2 casas decimais na formatação real, na tabela que a gente informou aqui em cima. Se por acaso a gente precisar colocar aqui também, por exemplo, as casas decimais, é só a gente colocar aqui, por exemplo, eu quero 4 casas decimais, pegar essa variável e substituir aqui, que ele vai trazer 4 casas decimais. Então, todas essas opções aqui ficarão dinâmicas. E aqui dando um eco, ele já vai trazer para a gente esse valor aqui formatado já em formato monetário. Na verdade, ele não traz o formato monetário, mas ele traz já com 2 casas decimais. Isso aqui facilita da gente já trazer a informação direto do banco de dados, não precisa ficar formatando nas aplicações, tá? Então esse daqui é um modelo de código. A gente tem um outro modelo aqui que é o insert into. Esses modelos aqui, insert into, select simple, select while, update MySQL, isso daqui o próprio script case já tem aqui, ó. Porém, o script case ele tem uma forma de desenvolvimento. Por exemplo, esse daqui é o insert into. Se a gente for pegar um insert aqui, ó, o do script case ele vem cheio de comentários, ele vem com uma formatação diferente da que a gente está acostumado a desenvolver. Então, é vantajoso a gente colocar o código rápido porque a gente consegue manter o nosso padrão de desenvolvimento. E se, por exemplo, tiver algum outro desenvolvedor trabalhando com a gente no projeto,
O desenvolvedor, basta ele clicar aqui do lado e ele vai já utilizar o mesmo padrão que você está utilizando. Assim vocês não vão ter dificuldade na hora de dar manutenção no projeto, tá? Então aqui a gente tem a tabela, aqui a gente tem os campos, então o nome do campo e o valor que o campo vai receber, então eu poderia colocar aqui o nome como string, eu poderia colocar também o nome, o CPF em formato de campo, eu poderia colocar o e-mail em formato de variável PHP, e por aí vai. Aí você vai preenchendo aqui as informações dentro desse array. Se você tiver um novo campo, você vai só informar aqui o novo campo, por exemplo, endereço, e vai colocar aqui o endereço, tá? Então você vai informando aqui qual campo que você quer inserir e o valor desse campo. E aqui embaixo o código já é feito sozinho, então ele monta uma variável para colocar o SQL aqui dentro, ele dá um insert into concatenando com a tabela. Depois ele pega aqui os arrays do nosso, as chaves do nosso array para montar uma string separando por ponto e vírgula. Isso que ele vai fazer criar os campos da tabela, que são esses campos aqui. Depois a gente tem values, onde a gente vai ter os valores que vão ser inseridos. Então ele dá um implode também, criando uma string pelos valores do campo, separando por ponto e vírgula e colocando aspas simples antes e depois e entre os valores para a gente poder colocar eles todo em forma de string no banco de dados e não dar problema. Então esse daqui é um outro código também que vocês podem aproveitar. A gente tem também pegar o último registro inserido no MySQL, então ele vai utilizar a função do MySQL last insert id para você poder pegar o último registro inserido. É claro que se você tiver vários usuários utilizando, você vai ter que adicionar uma cláusula where para buscar o último registro inserido daquele usuário. Então você tem que se atentar a isso quando você for utilizar essa função aqui. A gente tem aqui também para fazer o envio de e-mail com Gmail. Eu vi que muitas pessoas têm dificuldade no fórum. Esse daqui é o que eu mesmo utilizo esse padrão aqui para fazer envio de e-mail, tá? smtp.gmail, o seu usuário, seu e-mail no caso, a senha, o assunto, a mensagem de texto e aqui a porta. Então esses dados aqui, porta e esse daqui você pode deixar fixo. Agora usuário, senha, assunto e mensagem você precisa alterar para o que você quer. Aqui também a gente tem um de para, ó. Nesse caso aqui seria o para, eu poderia colocar aqui embaixo, que é o e-mail que vai receber essa mensagem aqui. Então posso tirar daqui e colocar ele numa variável, até para facilitar. E eu posso criar uma variável aqui também de, que é de quem vai para quem vai. E aí eu posso utilizar esse mesmo e-mail aqui, ó. E aqui também, em vez de ser user, vai ser d. Então, smtp user pass d para assunto, mensagem, o formato da mensagem HTML. Aqui é a questão de cópia, você vai enviar a cópia oculta, a porta que vai ser utilizada, se tem configuração SSL ou não, e aqui seria o anexo. Pode acontecer de o seu Gmail não funcionar. Nesse caso, você precisa dar uma procurada no Google para ver se tem alguma configuração no seu Gmail que você precisa habilitar para a porta de saída do Gmail funcionar, tá? Então, no caso, eu utilizo esses dados aqui no meu Gmail e eu consigo enviar tranquilamente. Então, se você testar com esses dados e você não conseguir enviar, dá uma procurada no Google para ver se você encontra o motivo do seu Gmail não estar permitindo o envio de e-mail, tá bom? Por fora do Gmail, no caso. Então, eu vou limpar isso daqui. E a gente tem aqui também um select simples, utilizando esse lookup para a gente buscar um dado específico na nossa tabela, né? Então, tem a tabela de clientes, aqui eu posso colocar uma cláusula where, e aqui ele monta para a gente select from da tabela. Aqui ele concatena se tiver cláusula where, se não tiver ele deixa vazio. Aqui ele faz um lookup. Geralmente eu utilizo esse lookup quando eu preciso buscar uma linha com registros. Quando eu preciso buscar mais de um registro, fazer um loop nos registros, eu utilizo esse select. Eu vou mostrar para vocês aqui no select com while. E aqui ele vai trazer para a gente a posição 0 do nosso select. Então a posição 0 na minha tabela de clientes é o ID. Então ele vai trazer aqui o ID. Tá? Então esse daqui é um select simples que é para a gente buscar um registro, um dado específico. Então vou remover. E agora a gente tem o select com while. Esse select com while você vai informar a tabela, a cláusula where também. Daqui para cima, na verdade, é a mesma questão do select simples, porém aqui ele utiliza o scselect.
Mas esse select ele traz mais informações para a gente poder percorrer. Então a gente tem aqui um if para a gente verificar se esse retorno da macro foi true, então ele, se for diferente de false, ou seja, se for true, ele vai passar dentro desse if aqui e vai cair no while. Nesse while ele vai percorrer, então enquanto não chegar no final no último registro, enquanto não chegar no final do arquivo ou do registro, ele vai preencher na variável id o conteúdo que vier lá do record set. Então aqui também geralmente eu utilizo o asterisco e pego pelo nome do campo. Eu poderia colocar direto aqui o id e colocar aqui a posição 0. Só que eu acho um pouco confuso, porque em algum momento, se você precisar dar suporte e você tiver aqui 20 campos, você vai ter aqui 20 posições. Aí você vai ter que voltar lá na query para ficar contando qual é a posição que você está acessando. Então eu prefiro utilizar um asterisco e trazer aqui ó, o ID. Tá? RS Move Next para a gente mover para o próximo registro quando a gente acabar de pegar todas as informações que a gente quer. E um RS Close quando o while finalizar. Tá? Então esse aqui seria um select com while, para a gente buscar vários registros na tabela, no banco de dados. Depois a gente tem aqui um update, que ele vai montar para a gente a tabela, a nossa cláusula where, e aqui em campos a gente vai colocar, por exemplo, eu quero atualizar o e-mail para esse e-mail aqui, eu quero atualizar o nome, eu quero atualizar o nome para Camila, por exemplo. Então, deixa eu voltar aqui, tem espaço a mais. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esses valores aqui do array e vai colocar aqui, ó, vai dar um implode separando por vírgula. Então, ele vai pegar essa linha, é a mesma coisa que ele, como se ele fosse fazer isso aqui, ó. Update, clientes, set, pegar essa linha, vírgula, essa linha aqui, where, id igual a 1. Claro que colocando as aspas duplas aqui, né? Então isso daqui em cima ele vai montar esse update aqui pra gente. Então funciona da mesma questão lá do insert. Você vai inserindo aqui, não esquecendo de colocar vírgula, né? Para criar um próximo registro. E você vai inserindo aqui todos os campos que você quer dar um update. Então esse aqui também é um código pronto, tá? É só você vir aqui e mudar aqui o nome da tabela, cláusula where, os campos e pronto, ele já está funcionando. Então esse aqui também é um outro código interessante, vocês podem aproveitar. E aqui a gente tem aquele teste lá que a gente criou, que também não tem utilidade aqui, a gente pode remover. Inclusive eu vou entrar lá em códigos rápidos e vou remover ele. E esses códigos rápidos eu vou disponibilizar para vocês. Vai estar aí na descrição do vídeo o arquivo com cada um deles, aí vocês vão precisar vir aqui, criar um novo, colocar o nome dele e adicionar ele aqui, tá? Aconselho vocês a criarem sempre a nível de projeto, para acabar não perdendo ou passando o código para alguém quando vocês acabarem trocando aí projeto com outra pessoa. Então aconselho sempre a utilizar a nível de projeto. Com relação ao código rápido é isso. Eu quero mostrar para vocês agora uma outra questão que facilita muito no desenvolvimento também, que é a questão da biblioteca externa. Essa foi uma das melhores coisas que o ScriptCase desenvolveu, porque a biblioteca externa a gente consegue colocar muito conteúdo lá dentro e fazer a chamada dentro do ScriptCase. Então eu deixei aqui uma biblioteca externa criada de exemplo para vocês com alguns códigos meus, como por exemplo, ó, essa biblioteca aqui, funções underline Camila. Quando a gente acessa ela, eu tenho um arquivo PHP chamado funções. Nesse arquivo PHP eu crio todas as minhas funções que eu utilizo com frequência. Então aqui eu tenho 3 funções de exemplo para vocês, tá? Uma função que é para buscar uma imagem do banco de dados, outra função que é para buscar os dados do CEP que a gente informar, e uma outra função que é para criar um loading nas aplicações. Então eu vou mostrar para vocês uma a uma, para vocês poderem ver como que ela funciona e poderem utilizar também. Esse arquivo também vai ficar disponível para vocês na descrição do vídeo, e vocês vão poder utilizar ele, tá? Então, o que eu faço? Aqui eu tenho uma função, e essa função aqui eu vou explicar o que ela faz. Ela recebe a foto e o estilo. Aqui a gente verifica se a foto veio preenchida, ou seja, se ela não for vazia. Se ela não for vazia, aqui a gente vai ter toda uma conversão para tirar o prefixo e o sufixo que o ScriptCase adiciona na foto quando ele salva no banco de dados. Então a gente vai lá no banco, pegou essa foto, removeu o prefixo, o sufixo, removeu tudo. Ele vai fazer o quê?
ele vai dar um base64 encode e vai montar para a gente já a tag img com a imagem. E aqui no style a gente tem a variável estilo. Por quê? Pode ser que eu queira definir que essa imagem vai ter um weight de 20 pixels. Então eu posso passar essa informação aqui no estilo e ele já vai aplicar aqui pra gente. Aí quando a gente for ali no Blink eu mostro para vocês direitinho. Se por acaso essa imagem aqui for vazia, ele vai cair aqui nesse else. Nesse else eu utilizo uma imagem online mesmo, então eu coloquei aqui um link qualquer só para vocês poderem visualizar. Depois vocês podem alterar e pegar um link do diretório de vocês, onde ele vai montar uma outra imagem, ou seja, se o usuário tiver imagem, se a imagem do banco de dados que eu buscar, ela tiver preenchida, eu vou retornar ela. Se ela não tiver preenchida, eu retorno uma imagem aqui qualquer que eu deixei definida, tá? Para a gente testar isso daqui, como que eu faço para utilizar, na verdade, essa função? Eu tenho um código que eu deixei pronto aqui, eu vou fazendo uma colinha dele para a gente poder agilizar, tá? Primeiramente, para quem não sabe, a macro scurl library, ela retorna o caminho exato do arquivo que a gente está informando. Então, se eu der um echo na macro scurl library passando projeto, que foi o nível que eu criei a minha biblioteca externa, então eu vou fechar isso aqui, ó, e vou mostrar aqui para vocês que eu criei a minha biblioteca nível de projeto. Então eu criei aqui a nível de projeto, o nome da biblioteca é funções_camila e o arquivo que eu quero acessar é funções.php. Se eu der um echo nessa macro, ele vai mostrar para a gente o caminho exato desse arquivo funções.php. Tá? Então quando a gente precisar importar algum arquivo da biblioteca externa, é só a gente usar essa macro aqui e ele vai trazer para a gente o caminho certinho. Sabendo disso, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai dar um include once nessa macro. Por quê? Fazendo isso, ele vai dar um include nesse caminho aqui pra gente. Ou seja, ele vai incluir o arquivo funções.php dentro do nosso Blink. Com isso daqui, eu posso já utilizar qualquer função que eu tiver dentro desse arquivo funções.php. Inclusive, para mostrar para vocês, se eu vier dentro de funções Camila e adicionar uma imagem, vamos pegar uma imagem aqui. Vou pegar esse aqui do script case e vou dar um OK. Então eu tenho aqui dentro scriptcase.png. Se eu vier aqui dentro de códigos rápidos, vou comentar essa linha e vou pegar isso aqui, ó. E aí aqui embaixo eu vou colocar assim. Primeiro a gente vai pegar a URL da imagem, então vou criar uma variável para pegar a URL. E aqui a gente vai trocar para scriptcase.png, deixa eu só confirmar se é esse o nome. Scriptcase.png, exatamente. Então a gente vai acessar uma imagem dentro da biblioteca externa e depois a gente vai dar um echo na tag HTML img, passando no src o caminho dessa imagem que a gente acabou de pegar. Então eu posso colocar aqui, ó, concateno e coloco aqui a URL. Se eu executar, ele vai trazer para a gente a imagem aqui. Então isso daqui, essa questão da biblioteca externa, é muito melhor você colocar uma imagem dentro da biblioteca externa do que você colocar uma imagem, por exemplo, dentro de gerenciador de imagens. Porque no gerenciador de imagens, se eu não me engano, quando você vai subir uma imagem, ele adiciona prefixo e sufixo na imagem. E aí isso, de certa forma, dificulta para você poder acessar. E também, às vezes, você sobe uma imagem aqui, mas ela não gera a imagem, a não ser que você vá num formulário, crie um campo imagem HTML, selecione aquela imagem e execute o formulário. Aí ele gera a imagem para você. Então aqui é mais complicado. Eu aconselho vocês utilizarem biblioteca externa, até porque fica mais fácil de vocês identificarem os arquivos depois, tá? Ao invés de vocês utilizarem o gerenciador de imagens. Então aqui é uma forma também, você pode adicionar, criar uma pasta dentro da biblioteca externa só de imagens e fazer a chamada de todas as imagens do teu projeto dentro dessa biblioteca externa, dessa forma que eu fiz aqui, ó. Tá? Então isso daqui também facilita bastante. Inclusive eu vou deixar isso daqui salvo para vocês também, no arquivo que vocês vão fazer o download depois para vocês poderem utilizar. Beleza, eu vou remover isso aqui e vamos continuar aqui em cima. Eu vou descomentar isso aqui e a gente deu o include once. Agora, dando o include once, eu vou fazer o quê? Eu vou utilizar
aquela função lá para pegar a imagem do banco de dados. Então, eu vou copiar um código que eu já tenho pronto aqui e vou colocar aqui. Nesse código, eu faço o quê? Eu busco a foto na tabela clientes, onde o ID é igual a 100. Estou buscando essa foto, estou verificando se o retorno do meu banco de dados é true. E estou fazendo o quê? Aqui eu vou até tirar. Aqui eu estou utilizando o operador ternário, para não ter que fazer aquele if gigante. Então eu faço o quê? Se o retorno do banco for igual a vazio, eu vou retornar vazio. Se não, eu vou retornar o campo foto. E aí eu estou salvando numa variável PHP. Aqui eu estou criando a variável de estilo, para estilizar também. E aqui eu estou dando um eco na função que tem lá dentro da minha biblioteca externa, passando a foto e o estilo, que é o que a função pede para a gente passar. Se eu executar isso daqui, eu não lembro se nesse ID 100 tem foto ou não, vamos ver. Ó, nesse ID 100 não tem foto, então o que ele fez? Ele retornou pra gente a outra foto que eu deixei para ele retornar quando o campo foto for vazio. Agora se eu passar o ID 101, provavelmente ele vai ter foto, aí deve ter uma foto minha aqui, ó, aí ele trouxe uma foto minha. Então ele está buscando certinho. O que é esse estilo aqui agora? Por exemplo, vamos supor que eu queira colocar para essa foto ficar menor. Então eu vou vir aqui e vou colocar, por exemplo, um weight de, sei lá, 300 pixels. Vou salvar e vou executar. Automaticamente ele já vai deixar a minha foto, ó, com 300 pixels. Ah, eu quero fazer também essa minha foto ficar arredondada para parecer uma foto de perfil. Então eu posso colocar um border radius de 50%. E aí ele vai também deixar a minha foto arredondada, ó. Tá vendo? Então isso daqui é um estilo para foto que você pode ir passando e ele vai aplicando aqui o estilo direto lá dentro da função, tá? Uma coisa interessante vocês saberem é que essa minha foto ela tá proporcional, tá? Só para vocês, tirando aqui para vocês terem uma ideia, essa minha foto ela tá com tamanho proporcional. Se vocês colocarem uma foto que a altura for maior que a largura e vocês colocarem esse border radius aqui, ela vai ficar desconfigurada, porque a altura é maior que a largura. Então tem que se atentar a isso aqui também, tá? Não adianta você querer colocar border radius numa foto que a altura é maior que a largura, ou que a largura é maior que a altura. Ele vai desconfigurar, beleza? Então esse daqui é um dos códigos que eu vou deixar disponível para vocês poderem utilizar também. Então qualquer imagem que vocês tiverem salva no banco de dados, que seja base 64, porque vocês podem ter imagem no banco de dados também que seja diretório, né? Que seja o caminho de um diretório. Aí não adianta, tem que ser a imagem salva no banco mesmo. Aí vocês podem utilizar isso daqui para trazer essa imagem, seja no menu, seja num blank, seja numa grid, onde vocês quiserem trazer, tá bom? Então esse é um dos códigos que vai ficar disponível aí para vocês utilizarem. E o próximo código que a gente vai utilizar é aquele código lá de buscar os dados do CEP. Então eu vou pegar aqui o código também. E o que a gente tem aqui? A gente tem uma variável CEP, onde eu estou recebendo aqui um CEP, e eu estou dando um eco pré para formatar o meu printr que eu tenho logo aqui abaixo. E aí eu estou dando um printr na função getDataCep, que é a função que a gente tem lá na biblioteca externa, passando o CEP. Isso daqui vai mostrar para a gente todas as informações desse CEP aqui, ó. Então eu vou executar e vamos ver o que ele vai trazer. Ó, ele trouxe todas as informações do CEP. Como que eu faço para acessar essas informações? Por exemplo, se eu quiser acessar aqui o logradouro, eu vou copiar o nome logradouro. Aqui eu estou dando um printr no array. Como eu quero acessar uma informação só desse array, eu não preciso mais do printr. O printr é só para mostrar um array. Como eu vou acessar direto, eu vou utilizar o quê? Deixa eu salvar aqui e copiar isso aqui, ó. Vou chamar a função, passando o CEP, recebendo o logradouro. Então eu posso, em vez de eu salvar isso daqui numa variável, por exemplo, dados, recebe os dados, o retorno ali da função. Depois eu quero salvar aqui o endereço. Aí o endereço recebe dados, posição logradouro. Em vez de eu fazer isso daqui para não ocupar duas linhas, eu posso fazer o quê? Eu posso pegar isso daqui direto e chamar direto aqui a posição que eu quero de retorno do array. Então, dessa forma aqui também funciona e você economiza uma linha. Inclusive, isso daqui serve também para os métodos PHP. Quer ver? Eu vou fazer um exemplo aqui para você ver. Ó. Vou comentar e vou só executar para vocês verem que ele vai retornar aqui o logradouro.
Então, ó, retornou aqui o logradouro pra gente, tá? Agora, por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui uma função PHP, um método, né? Eu vou chamar esse método de dados cliente, por exemplo. Opa, vou criar. O método PHP é a mesma coisa que uma função. Então, por exemplo, essa do CEP que eu criei aqui dentro, vamos até pegar esse do CEP como exemplo. Ó, vou em funções, aí aqui dentro do CEP eu tenho esse código aqui. Se eu quiser colocar isso daqui no script case, eu vou copiar e eu tenho aqui o parâmetro CEP. Então, eu preciso receber esse CEP dentro dessa função. Então, eu vou copiar até fazer de novo. Eu vou copiar o nome da função, vou colocar aqui, ó. Aí a gente precisa pegar este código aqui, colocar aqui dentro também da função, e a gente tem que passar aquela variável CEP. Para a gente passar parâmetros na função, a gente vai vir aqui, ó, em atributos, vai adicionar quantos atributos a gente quer passar, no meu caso vai ser só um, vou clicar em adicionar, e vou digitar aqui o nome do atributo, que é CEP. Sem dólar na frente, sem nada, tá? Só o nome do atributo. O script case ele coloca o dólar pra gente. Eu vou clicar em salvar. E aí ele já criou aqui pra gente, ó. O mesmo nome que a gente tem aqui é o nome que a gente tem aqui, tá? Então é a mesma coisa. Agora que eu tenho isso daqui, eu posso vir aqui dentro, comentar isso daqui, e agora que eu comentei isso aqui, ele não vai puxar da biblioteca externa, ele vai puxar da minha própria aplicação. Então ele vai procurar na minha aplicação essa função, passando o CEP e retornando pra gente o logradouro. E aí ele vai funcionar da mesma forma. Ó. Vamos executar. Recarregou e ó, tá aqui, ó, João Ernesto Schmidt, tá? Então vocês podem utilizar a função tanto dentro do método PHP quanto na biblioteca externa. A diferença é que no método PHP você vai estar limitado àquela aplicação. A biblioteca externa você pode dar um include once na aplicação que você quiser utilizar e fazer a chamada desse código em qualquer aplicação, tá? Então eu vou tirar esse daqui, esse código também vai ficar disponível para vocês. E o próximo código que a gente vai ver agora, o próximo e o último código, é um código para abrir um loading, um GIF de carregamento na parte inicial das aplicações. Inclusive, vocês já devem ter visto o vídeo no meu canal sobre isso, mas para quem não viu, a gente vai mostrar aqui de novo para vocês entenderem como que funciona. Tem uma função aqui dentro, ó, que chama Loading Apps. Então aqui o que eu estou fazendo? Eu estou importando o link do jQuery. Aqui no caso eu estou utilizando CDN para ser mais rápido, mas vocês podem baixar esse arquivo do jQuery, colocar dentro da biblioteca e também fazer a chamada dele direto, ou utilizar o próprio do script case, né? E não precisa baixar nenhum arquivo, só utiliza o próprio caminho do script case. Aqui a gente tem a classe loader recebendo algumas informações, inclusive aqui a gente está recebendo o GIF que a gente vai utilizar. Deixa eu mudar esse GIF, porque nesse GIF eu estou utilizando um GIF que eu utilizei no exemplo do seminário, mas ele não é muito interessante não. Então eu vou trocar o GIF aqui para ficar um GIF mais bonitinho, para poder mostrar para vocês. E aí aqui eu vou deixar comentado por enquanto. Aqui também eu vou trocar e vou colocar white. Tá, beleza. Aqui a gente tem uma div com esse ID que também não precisa, estava utilizando como demo, e a gente tem a classe loader, que é o que eu estou definindo aqui em cima. Depois a gente tem um script, um JavaScript, dizendo que quando a tela terminar de carregar todos os arquivos, a gente vai dar um fade out nessa div aqui. Então o que acontece? Quando a página estiver iniciando, a gente vai abrir o GIF. Quando a página terminar de carregar todos os arquivos, tudo que ela tiver para carregar, ela vai fechar o GIF com esse código aqui. Tá, então é isso que o código vai fazer pra gente. Eu vou salvar aqui, vou vir aqui e vou fazer a chamada só daquela função ali loading apps. E aqui embaixo eu vou colocar só um echo para a gente ver que esse echo só vai aparecer depois que o GIF fechar. Então, ó, botei aqui um echo, salvei e vou executar. Aí vocês vão ver que vai rodar um GIF aqui no meio. Ó, rodou um GIF, fechou, tá aqui o Hello World. Isso daqui funciona para qualquer aplicação, tá? Só que ele só funciona para entrada de aplicações, não funciona para carregamento, não funciona para mais nada, ele só funciona para entrada de aplicação. Então, antes de eu entrar numa aplicação, vamos supor que seja uma aplicação que demora para carregar. Antes de eu entrar na aplicação, ele vai aparecer esse GIF para a gente ir carregando. Então, vou pegar aqui, eu tenho uma aplicação aqui de exemplo, ó. Dentro de root eu tenho uma grid de clientes. Vou aqui dentro de eventos, onScript init.
Ó, já estava até com o código aqui, ó. Vou recortar, tirar ele e vou colar o que a gente copiou ali agora. Então, vou salvar isso aqui. Deixa eu só confirmar que ele está abrindo primeiro a consulta, tá? E vamos executar. Aí ele vai carregar o loading, ó, e depois ele carrega a consulta. Se por acaso eu quiser colocar isso daqui no filtro, vou colocar o módulo inicial como filtro. Vou vir aqui embaixo no filtro, filtro avançado, eventos, onScript init, e vou colocar aqui dentro. Agora, quando eu executar, ele vai carregar o loading e depois vai abrir o filtro. Ó, tá vendo? Então aqui também ele funciona. Uma coisa que me perguntaram no seminário, que eu vou até comentar com vocês, que pode funcionar também, é a seguinte questão. Deixa eu tirar aqui o módulo da grid como filtro e colocar consulta. Se a gente vier na consulta e criar um botão run, que eu deixei até criado aqui, ó, um botão do tipo run, e colocar o código lá dentro, ele vai também mostrar pra gente aquele loading antes de enquanto carrega os dados. Por exemplo, eu vou criar aqui um for, só pra gente testar. Isso aqui até eu nem fiz no seminário, eu não tenho certeza que vai dar certo, mas vamos lá. X é igual a 0, enquanto x for menor ou igual a 20, o x vai incrementar. Beleza, e aí a gente vai dar um echo na variável x e vai dar uma quebra aqui só para a gente ver o que vai acontecer. Vamos ver. Vou salvar, vou executar a nossa grid, ela vai abrir já em módulo de consulta de novo e vai ter um botãozinho teste. Eu vou selecionar isso aqui e vou clicar no teste. Aí, ó, ele aparece o GIF, está carregando, e depois ele deu aquele SC exit ali, ó, que a gente colocou lá o SC exit. Não precisaria ter colocado, né, porque ele saiu do script case, aí tem que ver qual que é o parâmetro que passa dentro dele para ele não sair do script case. Mas eu vou executar aqui de novo. Ó, carregou, vou selecionar tudo, vou clicar em teste, então ele está carregando. E ó, depois que ele carregou, ele mostra aqui o conteúdo, tá? Então ele mostrou 20 vezes o for, porque eu selecionei, aliás, ele não mostrou 20 vezes, ele mostrou 20 números, quantas vezes? Uma, duas, três, algumas vezes, porque foram os números que a gente selecionou ali na parte da consulta. Então o que ele acontece? Ele pega os registros que a gente selecionou aqui, que foram não sei quantos registros, que não está mostrando, mas ele pega todos esses registros e a cada lida desses registros ele executa aquele for lá. Tá? Então ele mostrou o GIF de carregando, quando terminou de fazer todo o processo, ele fechou o GIF e mostrou os ecos pra gente. Então no botão run a gente já sabe que funciona. Agora em outros botões eu não tenho certeza, vocês vão ter que testar para ver se funciona. Tá? Eu não testei. A princípio ele não funciona para carregamento de dados, então tipo, eu quero sei lá, extrair um arquivo TXT num formulário e tal, e quero que mostre esse GIF de carregando enquanto eu estou extraindo. Não posso garantir que funciona, tá? Porque ele é só na abertura da página. Mas vocês podem testar. Se vocês quiserem, tem, até vou deixar mostrando aqui para vocês, no fórum do Script Case, um colega postou lá uma barra de carregamento. Vamos ver aqui, ó, uma barra de carregamento para vocês poderem utilizar. Aqui, ó. Então ele deixou aqui também um link para testar, ó, para vocês poderem testar. Então você vai selecionar aqui um estado e vai clicar em processar e ele vai começar a carregar. Tá vendo? Então, por acaso, se vocês quiserem utilizar para carregamento de arquivo, carregamento de dados, vocês podem pegar esse exemplo dele aqui. Ele deixou o link de download também, ó. Então vocês podem utilizar esse próprio exemplo dele. Faz o download, dá uma examinada no código, vê como é que funciona e implementa ele dentro das aplicações de vocês. Tá bom? Então isso daqui vocês podem aproveitar também. Deixa ele terminar de carregar para vocês verem aqui o que ele faz. Ó, tá terminando. Ó, e aí ele dá aqui quantos bytes foram processados, qual foi o tamanho do arquivo e aqui o estado que foi processado, que foi o Espírito Santo. Tá? Então vocês podem utilizar isso daqui também, tá lá no fórum, eu posso também deixar o link na descrição do vídeo se vocês quiserem dar uma olhada. Mas esse código de loading que a gente tem aqui, ele é para abertura de páginas, abertura de códigos, que ele carrega os links
e depois ele continua a executar o conteúdo da tela. Eu vou reiniciar meu script case aqui, que como eu cliquei no botão sair e ele deu esse exit, ele apagou tudo. Pronto, voltei. Então vou voltar aqui na nossa grid. Se eu pegar esse código e colocar num formulário, ele vai funcionar também da mesma forma. Eu vou pegar ele aqui, vou dar um Ctrl C, vou abrir aqui o meu form clientes e vou colocar também no evento onScriptInit. Então, ó, vou colocar aqui e vou executar. E aí ele vai trazer aqui pra gente, ó, o loading. Acho que foi meio rápido, vamos de novo. Ele vai trazer o loading aqui, ó, trouxe o loading e fechou. Aí uma coisa até que o pessoal tinha pedido no seminário era como colocar a biblioteca Animate no script case para ela animar. No caso aqui, eu fiz o que? Eu peguei o link do CDN também para agilizar na hora do seminário. E depois eu coloquei esse código aqui, ó, que ele vai fazer o que? Ele vai pegar o elemento que a gente quer utilizar, então no caso aqui eu vou inspecionar o botão novo, por exemplo. Vou pegar o ID dele e vou trocar aqui o ID do elemento. Aqui eu vou utilizar, estou fazendo o quê? No elemento eu estou adicionando a classe Animate, Infinity, Pulse e estou dando um delay de 2 segundos. Infinity é para ficar executando várias vezes, sem parar. Pulse é o nome da animação que a gente vai pegar aqui, ó. Animate CSS. Então esse pulse é a animação que ele vai fazer aqui. Ó, pulse, ele vai ficar pulsando. Mas tem outros, pode pegar o shake, por exemplo, vamos colocar o shake, que o shake aparece melhor. E ele dá um delay. O delay ele vai tipo esperar 2 segundos para depois acontecer. Então nesse caso aqui eu vou tirar para ele já acontecer na hora que ele abrir. Aí eu vou executar, ele vai mostrar o GIF. Ó, mostrou o GIF. Opa, nem mostrou o GIF, foi muito rápido. Ah, eu tirei o código do GIF, então não mostrou. Mas ó, o botão fica mexendo, tá vendo? Então você pode utilizar se você quiser chamar a atenção do usuário para alguma tela, para algum lugar aqui na tela, tipo o nome, o telefone. Aí é só você pegar ou o ID do campo ou a classe do campo. Só que se você pegar o ID é melhor porque o ID ele é único, né? O ID não se repete. Agora a classe ela se repete. Por exemplo, se eu quiser pegar aqui essa classe aqui SCJS Input, ó, ela vai repetir 6 vezes. Então tem que cuidar para pegar uma classe que não se repita. Ou o mais certeiro é você pegar um ID se você não tiver conhecimento. Tá? Então isso aqui também é um bônus. Eu posso deixar também o código disponível para vocês. Vou até salvar aqui no arquivo para vocês poderem utilizar. Beleza? Bom, no vídeo de hoje era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários do vídeo se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês gostaram do conteúdo. E a gente se vê no próximo vídeo.